Beleza, galera? Hoje é dia 14 de abril de 2018 e há um mês atrás, aí eu não lembro, eu assisti o filme O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Eu não gravei um vídeo falando a respeito antes, porque eu estava terminando de ler o livro O Jardim das Aflições, que originou o filme, e eu acabei recentemente. Então eu deixei para fazer meus comentários depois que eu tivesse terminado os dois, para fazer esse paralelo aí também entre o filme e o livro. Alguns comentários sobre o filme, tá? É um pouco diferente, lógico, né? Não tem como você fazer um filme de 1h30, colocar lá informação de mais de 400 páginas de um livro nele, lógico. Então todo filme baseado em livro ele vai ser reduzido. Por isso a importância da gente procurar ler, procure livros, porque os detalhes que terão nos livros é muito maior, a consistência é bem maior e o filme acaba sendo um resumão. Mas vamos lá, no filme ele fala o seguinte, ele começa fazendo um paralelo entre o Jardim de Epicuro, né, o filósofo grego, o Jardim das Delícias, fazendo um paralelo entre o Jardim das Delícias, o Jardim do Éden e o Jardim das Oliveiras. Ele fala no filme que todo o processo civilizacional visa isolar, controlar e administrar, e toda tentativa de controle resulta em guerras, morticínios e tudo mais. Aí isso aí é uma introdução, depois o filme é dividido em parte 1, parte 2, parte 3, na qual ele vai falar sobre a tirania do coletivo. Ele fala sobre viver exposto ao ilimitado, lembrar a presença do universo, liberdades individuais, fala sobre aspecto normativo versus realidade social, no qual o aspecto normativo expressa um ideal, ele vai fazer um paralelo sobre as leis buscam um ideal, meios de restringir a liberdade hoje são os maiores da história, ele fala sobre a tirania do Papa, entre aspas, da Idade Média, fazendo esse paralelo entre... diziam que os papas eram tiranos na época da Idade Média e tudo mais. E ele fala, você imagina o Papa editava uma bula lá em Roma, quanto tempo, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, essa ordem chegaria, por exemplo, lá na Inglaterra, com risco do mensageiro ser morto no meio do caminho, aquele rolo todo. E depois que essa ordem chegava lá, como é que você tinha um feedback se as pessoas estavam cumprindo ou não? Então é isso que ele faz, esse paralelo entre a tirania do Papa e a tirania que nós vivemos hoje. Com os meios materiais de controle à disposição, o Estado pode fazer leis que concedem direitos, pois não afetará em nada o poder deles. Isso aqui é bem interessante, depois eu vou comentar a respeito. Ele fala, hoje em dia, leis são publicadas a toda hora, o povo está em desvantagem, direito é uma obrigação que alguém tem para com você, essas obrigações deverão ser impostas, ou seja, mais poder para o Estado. Então, quando a gente luta por mais direitos, você está aumentando o poder do Estado te controlar. O Estado será o modelador de tudo, é um novo Deus, até as igrejas se adaptam ao Estado, tudo se mundanizou. Ele fala sobre destruir todos os sistemas de valores e exigirem que só os políticos, por um milagre, tenham valores, é um absurdo. Fala um pouco sobre o estamento burocrático, povo versus estamento burocrático. Fala que o PT usou esse discurso, utilizaram a Revolução Cultural para se infiltrar e acabaram eles virando o estamento burocrático. Ele vai falar sobre as correntes de poder que atuam em nós, a inteligência é entender quais são esses poderes, qual a origem das suas ideias. Ele fala, a maioria não sabe, tem que buscar a ideia verdadeira e não a própria. O pensamento filosófico deve sair do real para o ideal e não o contrário. Isso acontece muito, muito, muito com os pensamentos esquerdistas aí. Eles partem do ideal para o real e não ao contrário. Eles não tentam entender a realidade primeiro para partir para o ideal, né? Eles idealizam algo ali maravilhoso para frente e tenta adaptar isso para a realidade. Ele fala sobre a formação da consciência e personalidade, elementos de cultura. Ele fala ou você modela esses elementos de cultura ou é modelado por eles. Se não quiser ser modelado pela cultura, vai ter que se educar, construir seu próprio papel com o script que recebeu. Todos os elementos têm que ser integrados, se adaptar ao que dá e ao que não dá para fazer. Depois ele vai falar que as famílias são um foco de rebeldia contra o Estado, por isso que a constante tentativa de destruição das famílias.
O processo de lealdade, com o passar do tempo, foi passando da pessoalidade familiar para o Estado. Coloquei uma observação aqui da esposa dele falando a respeito dele, né? Que ele sempre teve o dom de despertar as inteligências sobre o jeito humilde dele tratar os malucos. Ela falou até de um aluno maluco que ele tinha lá e o jeito de humilde dele tratar esse aluno maluco dele e tal. Mesmo toda a mídia falando que o Olavo de Carvalho é um assassino, um idiota e todos os adjetivos pejorativos que você possa imaginar. Daí outra observação que eu coloquei aqui era sobre o tratamento que ele recebeu lá na Virgínia, onde ele foi morar. Ele falou que foi tratamento 10 lá da população local. E a observação 3 foi quando ele entrou na biblioteca lá para procurar uma biblioteca lá na cidade lá, e tinha um quadro lá no fundo. Se você viu o filme, você vai reparar. Se você ainda não viu, na hora que você for ver, você repara lá. Lá no fundo tem uma paredona, na parede tem um quadrão do Che Guevara. Eu fiquei pensando, pô, sacanagem, hein? Sacanagem. Depois ele vai falar um pouco sobre a cola que mantém a sociedade coesa, que é a lealdade. Ele fala um pouco sobre a paralaxe cognitiva, mapa da ignorância de Aristóteles e unificação do conhecimento. Mais conhecimento e menos gente capacitada para unificá-los e entendê-los. Fala sobre a origem do conhecimento dele, que ele falou que quando ele começou a buscar conhecimento foi justamente por causa do sofrimento humano, e a partir daí ele começou a estudar a realidade. Fala um pouco sobre a religião, o que aconteceu com Cristo foi um fato, foi fatos reais e tal. Depois lá no finalzinho ele vai falar sobre a ideia dos náufragos, faz uma referência ao livro da A Rebelião das Massas, de Ortega. Viver é sentir-se perdido. O valor de uma ideia mede-se subjetivamente perante a sua morte. Ele fala que 99% das nossas ideias não tem importância nenhuma. A morte como um critério de filosofia. Enquanto eu estiver vivo, escolho futilidades ou coisas maiores. A identidade é imortal, entrou na esfera do ser, nunca mais entra na esfera do não ser. E aí, acabou. Esse foi um resumão, já deu 7 minutos, que eu não pensei que ia dar menos, da lista que eu fiz a respeito do filme O Jardim das Aflições. Eu assisti o filme 2 vezes, e aí fiz essas anotações aqui, beleza? Agora eu acho que eu vou gravar um outro vídeo, porque senão vai misturar, vai ficar longo e confuso, falando a respeito do livro, beleza? Então, acompanha lá o próximo vídeo.